I count 'em. Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra você, eu já vou começar assim, bem rápido. Pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e ativa o sininho pra receber todas as notificações. E o vídeo de hoje nada mais é do que tava conversando com uma amiga e aí ela começou a contar a experiência de parto dela, né, que ela teve bebê recentemente. E aí, eu comecei a relembrar daquele tempo, aquela coisa gostosa, saudade do meu filho pequenininho. Eu falei, e das experiências, né? E é muito bom a gente ter esse tipo de vídeo, porque além de quando... É muito bom, porque a gente pode comparar uma gravidez com a outra quando você tiver outro bebê, né? Ou também passar a informação pra outra pessoa, porque é uma experiência diferente da outra. E de uma mulher pra outra também, então é bem bacana. Filho, vem cá. Ele tá assistindo Detona Ralph, tá mortinho de sono e não dorme. E aí eu falei, eu vou gravar um vídeo, vou relembrar um pouquinho da minha gestação e do parto normal pelo SUS, porque também tem lugares aí, tem um hospital aqui na região que eu já tenho medo. Toda pessoa que entra lá, morre. Eu chamo ele de carniceiro hospital, todo mundo conhece ele assim. Eu tinha muito medo de ser caminhada pra esse hospital, mas graças a Deus fui pra outro. Mas foi assim, primeiro que eu não sabia que eu estava grávida, né? Eu achei que eu estava com uma terrível virose. Porque eu só ia no banheiro, tava com muita dor de barriga e vomitava. Aí eu falei, tô com virose. Aí o Todd, meu marido, ele me levou lá no médico. E ó, que eu não gosto de ir no médico. E eu só vou no médico quando a dor tá muito insuportável. Aliás, quando eu tô com pedras nos rins. Só. Que geralmente eu tenho, né, então. Aí eu fui no pronto de socorro. Chegando lá, eu falei pro médico, né, que eu tava sentindo, nem passava pela minha cabeça, nunca. Aí ele falou assim, você tá com infecção, você tá com uma bactéria, e eu vou te dar um remédio pra matar essa bactéria aí, porque, né, você tá com uma virose fortíssima. Beleza, ele me deu o remédio, eu lembro que foi cefalexina, e eu já tinha tomado muito remédio antes, eu tinha tomado remédio depois que eu fui no médico. Sabe quando a gente se automedica? Tomei muito remédio, muito remédio. E aí não passava essa virose. Aí minha mãe pegou e falou, você quer saber? Eu vou marcar um exame ali no postinho, né? Ou você passa com o clínico ou passa com a enfermeira. Mas você tem alguma coisa pra me contar? Aí eu, não, mas você não tá vendo que eu tô aí passando mal pra caramba? Aí ela falou assim, eu achei que você tá grávida. Aí eu, não tô não. Tô aí com virose forte, ó, passando mal. Aí ela foi e marcou, e quando foi no outro dia a gente foi lá fazer o exame do xixi no copinho. Gente, como eu sou destrabalhada e tremia assim com um copinho de café cheio de xixi. Mas aí deu o quê? Que eu estava grávida. E aí já veio o quê depois? Já não veio nem a felicidade que você estava grávida. Já veio o medo, porque, tanto que eu me pedi remédio. E a gente sabe que não pode tomar remédio, né? Aí, nisso... Minha mãe ainda me deixou lá no postinho, que ela tinha que ir pra outro lugar. Ela falou assim, não se jogue na frente de nenhum ônibus não, vai pra casa e fica lá bonitinha. Aí beleza, eu fui pra casa, a gente teve que marcar já o... Meu nome? Me ajuda, gente, me ajuda. Pré-natal. Aí eu passei com a enfermeira no começo, fiz todos os exames bonitinho. A enfermeira até ficou com medo de mim, né, porque eu adoro esses negócios de enfermagem, de hospital, ficar perguntando. E aí, tipo, eu fazia as perguntas pra ela e aí ela achava que eu que tava com a coisa. Eu falava, não, tô perguntando só por curiosidade. E aí passou a primeira consulta com a médica. Aí a médica, na hora que ficou sabendo dessa história toda, ela já falou assim, vai fazer um ultrassom urgente. E aí, os ultrassom pelo SUS é muito demorado. Então, eu fui na particular porque eu já queria fazer a morfológica, né? Aí eu fui, tudo certinho, bonitinho, eu tava lá, aquela coisa pequenininha, chutando que nem um doido. E eu, nossa, do jeito que chuta, vai ser uma menina desesperada, descabelada. Aí saiu assim no resultado. Eu vi todos os ossinhos bonitinhos, porque eu fiz em biologia e genética. Então, na biomedicina, lá quando eu comecei o curso, eu já tinha uma noção. Aí eu vi todos os ossinhos e falei, tá perfeito. Só que saiu atrás do ultrassom aquele negócio de probabilidade, sabe? Que eu tava na idade que as pessoas... eu tenho probabilidade pra ter síndrome de Down, sabe? Aí saiu lá de 1 a tal, quantos milhões, não sei o que, cromossomo 21. E tipo, minha mãe, ela tem uma... Meu pai tem uma prima,
não sei de onde, que a gente tem um priminho com síndrome de Down. Aí minha mãe já ficou desesperada. Porque assim, não que a gente ia rejeitar, lógico que não. Porque também a gente... Meu escalador do sofá caiu. Fui lá resgatar, né, filha? Tá escalando tudo. Então, aí a gente sabe como é que é o preconceito, né? Porque a gente tem... Eu tenho um primo com PC. A minha tia, ela até... né, ela abriu uma hípica. E a gente sabe como é que é o sofrimento das mãezinhas. Tipo, a gente vai amar, a gente vai cuidar, vai fazer ecoterapia, que aliás é um trabalho incrível. Minha tia tem uma hípica. Vou deixar o link aqui da hípica dela, hípica Nova Canaã. Só que a gente sabe como também é as pessoas, né? E aí minha mãe ficou com esse medo, minha mãe chorou achando que as pessoas iam rejeitar e tudo mais. E eu falei pra ela, mãe, eu vi o ossinho do nariz. A criança é perfeita, ela tem o ossinho do nariz, então não é síndrome de Down. E ela tá perfeitinha, a médica falou, tá perfeitinha e não tem erro. Aquela médica tá 20 anos no mesmo lugar, fez ultrassom quase todos os meus irmãos aí, nunca errou. Aí passou um tempo, vai consulta, faz os exames e... Me perdi. Faz os exames e aí eu vou fazer outra ultrassom. Aí a gente já viu também que era um menino. Meu, aquilo ali tava gigante, não tinha como. Com aquelas perninhas chutando. Aí a gente viu que era o Miguel e mais uma vez a gente confirmou que não tinha síndrome de Down, que minha mãe tava com medo. Aí depois disso, foi até que tranquilo. Eu passei um pouquinho de nervoso porque eu não encontrava nenhuma roupa legal. Tipo, eu saí desesperada, fui numa loja, falei, eu vou comprar umas coisas bem estilosas pro meu filho. Cheguei lá, meu, pra menina tem de tudo. Tudo. Menina, coisa de louco. E pra menino é uns amarelos, uns verde. Que eu saí, nossa, eu saí muito brava da loja, muito brava. Mas depois eu achei as roupinhas dele, mas eu achei, nossa, eu fiquei muito nervosa. Aí a gestação, eu não gostei da gestação, porque eu passei muito mal. Era o tempo todo vomitando. Pra você ter noção, até os meus desejos, não foi aquela coisinha que eu achei, né, que ia ser aquela coisa de cinema, que a gente assiste, fruta de madrugada, não sei o que, doce, não. Eu senti a vontade louca de comer um purê bem chegado na manteiga com carambola. E no finalzinho me deu vontade de comer aqueles camarão bem grande no vapor com limão. E chupava muito limão. Tamarino, então. Mano, como eu comi aquele negócio azedo. Ai, Jesus. Mas foi tranquila a gestação. A médica esqueceu de passar vários exames que eu não fiz. Ela ficava só preocupada com o meu peso. Porque de 66... Foi 66, eu fui pra 80. E aí ela ficava só preocupada que eu ia ter diabetes, que eu ia ter não sei o que lá. E vários exames ela esqueceu de passar. Pensava na gordinha. Aí beleza, tava chegando. E eu morrendo de medo, porque as pessoas falavam assim, você vai sentir uma dor nas costas. Tipo, como é que fala? A dor de rins, a cólica de rins, bem no meio das costas e não sei o que. E minha avó, te contar esse detalhe. A minha avó, ela, desde quando a gente era pequena, que eu me entendo por gente, a minha avó, ela foi instrumentista. Então ela sempre contou casos de hospital e eu sempre gostei de ouvir. Só que ela contava uma história de que entrou uma grávida no hospital e tava em trabalho de parto, E ela pedia água pra minha avó. E minha avó falava que antigamente não podia dar água, né? Que falava que era sede na morte, não sei o que. E ela lembrava que a menina usava um brinquinho azul. E ela contava isso daí, eu ficava com dó, né? Porque a mãe morreu, a criança morreu. E eu fiquei, nossa, isso marcou minha vida. Aí, beleza. Guarda essa história, gente. Aí, na semana do Miguel nascer, eu não senti o Miguel. E os médicos falam, se você não sentir a criança pelo menos umas 5 horas sem sentir que mexeu, vai no hospital. Fui no hospital, uma médica me tratou super mal. Ela falou que eu tava gorda, que eu não ia sentir mesmo a criança e não sei o que. Me colocou naquele aparelho que aperta a barriga e fica medindo o coração da criança. Senti. Eita, trem, eu ouvi no coração da criança. Mas me tratou muito mal. Aí falou assim... Aí a outra médica que tava do lado falou assim, agora como você tá fechando as 40 semanas, você tem que vir um dia sim, um dia não. Beleza, isso foi no começo da semana que o Miguel ia nascer. E aí eu não fui, porque eu fiquei com medo. Falei, mano, essas médicas vão me matar. E todo mundo já fala, né, que não pode fazer escândalo, que elas tratam mal, elas deixam você lá sofrendo e não sei o que. E você vê caso, você vê depoimento, vê reportagem, vê tudo. E eu lá com medo. Aí
eu tinha que entregar um exame. Eu tive que entregar um exame na quinta-feira. Aí eu fui, o médico foi, me examinou bonitinho. Aí ele falou, ó, você não tá com dilatação, tá começando a dilatação, mas seu filho vai nascer na outra semana. Tipo, não tem que nascer no 40 semanas, ia nascer na outra. Ele falou, lá perto das 42 semanas. E eu não entendi esse negócio de semana. E vai ser cesárea pelo visto, porque você não tem dilatação nenhuma. Tá bom, então. Aí quando foi sábado de manhã, teve que ir lá entregar de novo outro exame. Aí, e eles examinam a gente, né? Meu Deus do céu, pra quem fazer tanto exame? Aí me examinou. E aí a enfermeira, a médica. A enfermeira ou foi a médica? Foi a médica. Aí ela falou assim, tá começando a dilatação. E tudo bonitinho, você tem que ficar vindo mesmo. E eu não tava sentindo nada. E aí chegou em casa 4 horas da tarde. A gente passou praticamente o dia todo lá na maternidade, porque eles te põem pra ouvir o coraçãozinho da criança, demora. Aí cheguei em casa 4 horas da tarde. Aí eu comi uns salgados. E começou aquelas cólicas de dor de barriga. Falei, caraca, mano, não me dá dor de barriga agora. Só que as cólicas de dor de barriga, elas vinham de 10 em 10 minutos. Eu tava achando aquilo estranho. E foi a noite toda, a noite toda. Quando deu 7 horas da manhã, já tava insuportável a dor. Insuportável. Aí a gente foi pra maternidade. Chegando lá, uma médicazinha novinha, muito fofa, delicada também, que eu até me assustei. Falei, a delicadeza de uma e a brutalidade da outra, eu fiquei assustada. Ainda falei assim, se eu ganhar o Miguel agora, né? Falei, põe no soro, já nasce. A doida. Vai ser com essa médica. Aí ela falou assim, tá começando a dilatação, então o que você vai fazer? Vai andar pra dilatar. Isso foi 7 horas da manhã lá na maternidade. Jesus do céu, como eu abracei a árvore, agarrei portão, e eu tava muito feia, porque eu coloquei logo um vestidão gigante preto, com aquela cara feia, inchada, sem dormir, chorando. E eu sinto muito frio nos pés, então eu sou a louca da meia. Eu estava com meião de equitação até o joelho e chinelo. Meu Deus, parecia uma doida. Eu olhava pra mim e falava assim, mano, como eu tô feia. Mas depois vinha a dor, eu ficava tranquila. Aí quando foi 1 hora, começou a sair aquele tampãozinho, né? Aí me internaram, bonitinho, bacana. Subi achando que ia ser mil maravilhas. Já fui toda sorridente, né? Dei pra todas as enfermeiras. Oi, gente, boa tarde, vinha dor. Aí demorou um pouquinho. Eu não sabia que o Todd ia ficar comigo na sala de parto, que graças a Deus foi demais, porque ele me tranquilizou, porque eu tava morrendo de medo. E tinha uma louca do lado. Jesus, eram 6 leitos. Tinha umas que você ouvia a voz, tinha umas que gritavam e tinha essa que era desesperada. Ela xingava a enfermeira, ela gritava que nem uma doida, ela gritava com o marido, que o marido saiu da sala, deixou ela sozinha. E tipo, eu não tô falando que as enfermeiras maltratou ela, mas as enfermeiras colocou ela pra tomar banho. Enquanto eu fiquei lá e eu ficava assim, vinha a dor, eu me apertava, porque eu não queria fazer escândalo, porque tava com medo. Mas aquele plantão foi demais, as enfermeiras, meu Deus do céu. Teve uma que ela vinha, ela fazia carinho na minha perna. Ô, mãezinha, você tá bem? Como é que você tá? E não sei o que, eu lá morrendo. Aí eu pedia água. E aí, eu pedia água, porque eu sentia muita sede. O que eu lembrava? Da história da minha avó. Falei, gente, eu vou morrer. Aí eu fiquei aquele medo, e eu não querendo beber água, mas secava toda a boca. Porque elas me deram no sorinho Buscopan e dipirona. Eu achei que era um remédio pra dilatar logo tudo, né? Não, era Buscopan e dipirona. E como eu lembro disso, porque eu sou alérgica a bezetacil, então eu tinha uma pulseirinha a mais que colocaram, né? Eu tenho até ela guardada, alérgica a bezetacil. Então, eu lembro muito bem da medicação. E isso daí, às 2, 3 horas eu fiquei lá, sofrendo de dor, bebendo água. As médicas iam lá, mexiam no cinto e apertava mais. Sei pra que apertava mais aquele cinto, né? Tinha hora que eu não sabia se eu tava dormindo, se eu tinha desmaiado, porque eu sentia que meu corpo sumia, assim. Aí eu voltava, tava no hospital ainda. Eu acho que eu não sei se eu dormia, se eu desmaiava, e o todinho lá do lado. E o bichinho, o olhinho dele ia regalando. Que ia saindo sangue, ia saindo, né? Acho que um fígado, sei lá, velho. Mas é assustador a sala de parto. E, tipo, eu quietinha lá sofrendo e a doida. O que mais assustou a gente não foi nada demais, assim. Não foi eu. Sabe, que assustou a gente? Não foi eu. Foi a mulher do lado.
Que Jesus do céu. Eu tava horrorizada, porque quando ela gritava eu já ficava, Senhor Jesus, eu vou sofrer, eu vou morrer, porque eu ficava bebendo água. E aí, a médica veio, linda e maravilhosa. Eu só lembro que eu acho que eu tava cochilando nessa hora, eu tava desmaiada, que ela veio falar comigo. Eu só olhei e falei assim, nossa, como você é linda, que sobrancelha perfeita. E aí ela deu risada. Aí ela pediu pra eu ficar fazendo uns agachamentos lá, só que eu tentei, 2, aí escorria sangue, eu falei, não dá não. Aí sabe quando você escuta uma voz? Eu tenho muito disso. Eu escuto uma voz assim, falando alguma coisa, e falou assim, quando vir a dor, você empurra, você, sabe, faz força, faz força. Caraca! Aí eu vinha, fazia força. Nisso já era 4h30. Às 5h, elas vieram, a médica e mais 4 enfermeiras, tudo ali, ó, perto de mim. Eu falei, Jesus do céu, todas são boazinhas comigo, todas são lindas, carinhosas, eu vou morrer. Tem explicação pra isso? O Todd segurando minha mão e elas ali. E elas, a gente veio te ajudar. Faz força. E aí a médica, com um cano gigantesco, falou assim, a gente vai ter que estourar sua bolsa. Meu, aí sim eu sentia dor insuportável. Porque elas enfiaram a mão. Sabe quando você pega uma bexiga cheia e faz... Eu sentia, cara. Elas estouraram a bolsa. Isso foi 5h da tarde. Em meia horinha, já Miguel tava nascendo. Porque eu lembro que foi 5h elas foram estourar a bolsa. Aí foi muito rápido. Elas ficaram lá perto de mim, contando e falando pra mim fazer força. Aí teve até uma hora, tava perto dele nascer, deu aquela força mesmo que eu dei aquele grito. Foi a única vez que eu gritei. Aí a médica, traz a maca. Aí mandou o Todinho, oi filho, mandou o Todinho e se trocar. E aí eu dei um grito, eu nem sei como eu fui parar em cima daquela maca. Eu lembro do corredor, eu naquele grito, porque, meu, é um coco verde que tá saindo de você. Não dá pra falar, sabe, comparar a dor, não tem como. Dor de parto não tem como. Aí o Todd, ele foi se trocar, né, e deram um saquinho pra ele cobrir o sapato. O meu abençoado tirou o sapato. Aí a enfermeira, paizinho, volta e vai pôr o sapato. E nisso, eu já tava ali, Miguel vai nascer sem o pai presente. Aí deu tudo certo, ele chegou rapidinho, Miguel saiu que nem quiabo. E na hora que sai a criança, acabou tudo, né? Vem aquela paz. Pode estar tendo dor, né? Porque elas vão te costurar com agulha gigantesca. Eu senti elas colocando assim a agulha, e eu lá só olhando o bebê, porque eu também tinha medo de sumir com a criança ou trocar na maternidade. Mas o Miguelzinho nasceu tão na cara do pai que não tinha nem como perder. E assim, lá na maternidade, nasceu, enrolou, vai bem das suas pernas, cara. Não tem como. Ele já sai no meio das suas pernas. Não tem como você perder seu filho, porque ninguém mais pega. Aí eu desci acho que é pós-operatório que fala, né? Fiquei numa salinha sozinha. E eu vi a moça que tava gritando desesperada, ela também tinha ganhado o bebê. Aí eu comecei a conversar com as médicas, com as enfermeiras, fazendo amizade e tudo mais. E o Miguelzinho no meio das pernas. Aí fui pro quarto. Aí elas me deram banho. Nossa, aquele plantão foi abençoado. Me deram banho no Miguelzinho. Foi tranquilo. Eu não tive leite, eu fiquei tão ansiosa pra amamentar e tudo mais que não veio leite em momento nenhum. Então eu tive que fazer relactação com o Miguel. E faz relactação, me faz bonitinho. Ele tomou o leitinho preparado no hospital, a fórmula. Só que aí trocou de plantão. Meu Deus do céu. Tinha uma enfermeira, Jesus do céu, que ela não deixou minha mãe nem pegar lençol pra trocar, porque a gente, né, suja a cama. Não, ela queria regular até o lençol. Até o lençol ela queria regular. Ela não deu, mandou o leite pro quarto. E minha mãe falou assim, como ela não tem leite, a criança tem que mamar. Aí ela falou assim pra mim ficar estimulando, sabe? Ficar apertando, que o leite um dia vem. Eu falei, a criança fica chorando? A primeira noite do Miguel, ele nasceu no domingo, dia 22. O Miguel, ele ficou a noite toda chorando. E minha mãe ficou a noite toda balançando ele pra ver se ele dormia. Sério, cara. Aí quando foi a outra troca de plantão, aí o Miguelzinho comeu, bonitinho, o dia foi tranquilo. Aí na hora de sair do hospital, 6h da tarde estava minha alta. A gente tem que esperar os médicos passar no hospital, quarto em quarto. 6h da tarde. E tinha o horário do leite. Só que como a alta já era 7h e eu ia sair
às 6 e ele tinha mamado às 2 horas da tarde. Como deu 6 horas, estava escrito que eu ia sair, as enfermeiras veio com leite no quarto e não deu o leite pro Miguel, porque falou, ah, você tá de alta. Mas eu falei assim, o médico não passou aqui pra me liberar ainda. E o bichinho veio pra casa com fome, a gente chegou correndo. E é isso aí, essa é a minha história. Eu, graças a Deus, teve umas enfermeiras muito ruins, mas não nada antes do parto. E tipo, a maternidade que eu ganhei pelo SUS, ela é muito...